Oi, gente, meu nome é Adriele Barbosa e hoje eu vou fazer uma análise semiótica de um relato sobre o autismo que foi publicado nas redes sociais. Eu vou focar primeiramente na polêmica na narrativa e em como que essa polêmica se relaciona com o autismo, a inclusão e a liberdade. Primeiro, é importante a gente entender que o transtorno espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que pessoas autistas percebem, processam e interagem com o mundo de maneiras diferentes. Como o autismo é um espectro, cada pessoa vive essa experiência de uma maneira individual. Hoje, as redes sociais elas têm um papel muito importante porque permitem que as pessoas compartilhem suas próprias histórias. Isso contribui muito para a inclusão, já que mais pessoas passam a conhecer diferentes vivências dentro do espectro e, além disso, também tá ligado à liberdade, porque cada pessoa tem direito de falar sobre si mesma e falar das suas experiências. Na semiótica, a polêmica do que foi narrado dentro do vídeo acontece quando existem diferentes interpretações sobre o mesmo assunto. Ou seja, quando as pessoas defendem pontos de vista diferentes e disputam quais sentidos vão ser considerados legítimos. E é exatamente isso que acontece no relato que o narrador traz pra gente. Ele começa dizendo que para ser autismo tem que ter prejuízo. E com essa frase, ele entra em um debate muito comum nas redes sociais. Muitas pessoas dizem se identificar com algumas características do autismo, mas o narrador ele lembra que o diagnóstico ele envolve também dificuldades que afetam a vida da pessoa. Para explicar isso, o narrador do vídeo ele conta a sua própria experiência. Ele diz que mesmo gostando muito de estudar, mesmo que ele seja uma pessoa com altas habilidades e ele já tendo começado várias graduações, ele não conseguiu concluir nenhuma. Principalmente por causa das mudanças de professor, da rotina, do ambiente, que geram e geravam uma sobrecarga muito grande nele e aí a partir disso ele entra em crise e não consegue continuar. Um ponto muito importante nesse relato que ele traz é que essas dificuldades elas nem sempre vão ser visíveis pelos colegas, pelos professores, porque por fora ele parece estar bem, mas por dentro ele está enfrentando um processo de sobrecarga mental que pode levar ao que ele chama de shutdown, que é quando o cérebro simplesmente não consegue mais processar informações e ele só fica parado e tudo que está acontecendo de crise dentro dele está aqui dentro da mente dele. Que é diferente daquela crise sensorial que muitas vezes é vista em crianças. A polêmica da narrativa, ela aparece justamente aí, quando o relato dele, questiona a ideia de que uma pessoa autista precisa demonstrar sofrimento de uma forma visível para que as dificuldades dela sejam reconhecidas. Ele mostra que alguém pode parecer funcional, inteligente, independente, mas ainda assim enfrentar muitos prejuízos significativos causados pelo autismo. A inclusão, nesse caso, ela aparece quando a gente pensa na importância de reconhecer essas dificuldades, mesmo quando elas não são percebidas por outras pessoas. Já a liberdade aparece no direito que essa pessoa tem de contar a sua própria história, explicar as experiências a partir daquilo que vive dentro das redes sociais. E por fim, eu queria dizer que esse relato que o autor traz, que o narrador traz, ele vai além de uma experiência individual. Ele ajuda a ampliar a compreensão sobre o autismo e ele mostra também como que as redes sociais elas podem ser espaços de informação, de identificação e de conscientização. E ao compartilhar a sua vivência, esse narrador ele contribui para combater estereótipos, promover inclusão e também fortalecer a liberdade das pessoas, não só as autistas, mas de falarem sobre as suas próprias realidades em um contexto mundial. Obrigada por assistir!